nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Gloriosíssimo Patriarca São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Rosa Mística, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o tema da nossa catequese é o sacramento do batismo, né? Nós começamos a catequese sobre os sacramentos na última catequese, na qual a gente falou sobre Jesus, o sacramento do Pai, e a Igreja, o sacramento universal de salvação. A gente juntou as duas catequeses numa só, porque Jesus e a Igreja é uma coisa só, né? Jesus é a Igreja é Jesus, a Igreja é o corpo místico de Cristo. E hoje, então, começamos o primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo. A palavra batismo vem do grego baptismo, que significa mergulho. A ideia do batismo é mergulhar em Deus. Mergulhar em Deus. Começou com essa ideia de mergulho porque João Batista, de fato, baptizava, né? Mergulhando nas águas do Rio Jordão. Então, João Batista mergulhava as pessoas nas águas do Rio Jordão e era um sacramento. Não era um sacramento, perdão. Era um batismo de arrependimento dos pecados. A ideia de João era que as pessoas precisavam se lavar dos pecados, né? A pregação de João era: arrependei-vos e crede no Evangelho, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, João começou a usar o símbolo da água como um símbolo mesmo, para que a pessoa entendesse a necessidade de se lavar, de se purificar da sujeira do pecado. Ao Jesus ser batizado, quando Jesus foi batizado por João até estranhou, né? Onde João disse: eu devo ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus disse: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Jesus foi batizado por João. Ao ser batizado por João, ao ser mergulhado nas águas por João, a palavra de Deus diz que surgiu o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus, e a voz do Pai dizendo: este é meu Filho muito amado, em quem eu pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Então ali Jesus inaugura o sacramento. Todos os sacramentos são inaugurados por Jesus. Tudo que Jesus assume, ele redime e santifica. Ele santifica e redime. Se Jesus toma essa caneta na mão dele, essa caneta é uma caneta comum, uma bique azul. Mas se Jesus toma essa bique na mão, ele santifica essa bique, torna essa bique santificadora, que a gente chama de relíquia. Então, tudo que Jesus assume, ele redime e santifica. E ao ser batizado, aquele batismo de João, ele eleva o simples batismo de penitência que João fazia ao batismo sacramental. Depois Jesus vai nos ensinar no final do Evangelho de Marcos que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, versículo 15 em diante, Jesus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então Jesus coloca ali no final do Evangelho de Marcos o batismo como algo necessário para a salvação. Necessário para a salvação. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um amigo que estava no embate teológico com algumas pessoas sobre os nascituros, né? As crianças que morrem sem nascer, né? Se não nasceram, não foram batizados, né? E elas teriam ou não teriam acesso à salvação, etc, né? E eles apresentavam milhares e milhares de argumentos dizendo que era impossível que essas crianças se salvassem porque não eram batizados. E aí eu tive que refutar esses argumentos e ajudar ele a refutar, né? Que o embate teológico era dele lá no estado do Rio, né? E aí ele me pediu um suporte teológico. Aí eu falei para ele: o grande suporte teológico é que Deus, em primeiro lugar, Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E se tudo que acontece por permissão de Deus, a criança que faleceu sem nascer, ela faleceu por permissão de Deus. A premissa de não ser salvo pelo batismo é: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Significa que aquele que recusa o batismo é condenado. A criança que não nasceu, ela não recusou o batismo. Ela não teve oportunidade de se batizar. Então, se você diz que a criança que não nasceu e, portanto, não foi batizado,
ela vai ao inferno, você quer dizer que Deus condena ao inferno, ou seja, Deus condena a um sofrimento terrível e eterno uma alma que ele criou apenas para isso, apenas para condená-la ao inferno, porque foi ele que permitiu que a criança não nascesse. Então você não conhece o Deus verdadeiro de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que na cruz disse para Dimas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você não conhece o Deus de misericórdia. Então o Deus que tudo criou, que tudo fez, estabeleceu meios ordinários de salvação. Quais são os meios ordinários de salvação? Os sacramentos. Mas Deus tudo pode. Inclusive ele pode tirar do mal um bem maior. Então existem meios extraordinários de salvação, entre os quais Deus pode usar, inclusive, para salvar uma criança que não nasceu, né? Que morreu sem nascer. Então Deus tudo pode. O que nós não podemos é contar com os meios extraordinários. Aí eu não vou me confessar, porque na última hora existe a perfeita contrição. Então na última hora, antes de morrer, eu tenho uma contrição perfeita, me arrependo dos meus pecados, sou salvo. Isso é um meio extraordinário. O meio ordinário é a confissão. Então a gente tem que contar com os meios ordinários, não com os meios extraordinários. Por quê? Quando chegar na última hora, você vai querer se arrepender, você não vai ter a contrição perfeita, você vai chegar no julgamento e vai falar assim, Deus vai falar para você, ide ao fogo interno. Mas como, Senhor? Eu pedi perdão na última hora. A vida inteira você planejou pedir perdão na última hora. Essa era uma desculpa para você viver na imundícia do pecado. Então Deus sabe de tudo, né? Não tem como enganar a Deus, né? Não tem como passar a terra em Deus. Então, os meios ordinários de salvação, dentre os meios ordinários de salvação, o primeiro é o batismo. Entendeu? Então, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem recusar o batismo será condenado. Quem se recusar a se batizar. Sob condição? Sim. O discernimento. Então, vamos falar disso no finalzinho da catequese, mas só para adiantar o... Vamos falar sobre isso evangélico. Só batiza adulto. E só batiza quem tem... É porque ele não sabe o que é o sacramento do batismo. Então, assim, para a gente responder com plenitude essa pergunta, a gente precisa passar pelo sacramento do batismo inteiro, que a gente entenda o que é o sacramento do batismo. E aí, no final dessa catequese, entendendo o que é o sacramento do batismo, a gente vai entender por que a gente batiza crianças. Entendeu? É claro, por exemplo, lá em Caraguá, na minha turma de Caraguá, tem umas 4 pessoas que não foram batizadas, são adultos. Serão batizados, porque não foram antes. Mas é importantíssimo que a gente batize as crianças, né? Porque o batismo, ele faz a pessoa se tornar filho de Deus por adoção. E aí está a primeira resposta para essa pergunta, é que o batismo faz se tornar filho de Deus. Se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você está na casa e tem direito de tudo aquilo que está na casa. Entendeu? Essa é a primeira pergunta, é a primeira resposta. Mas, ao longo dessa catequese, a gente vai entendendo o que é o batismo e, ao final, a gente volta para essa questão do batismo de crianças. Então, a primeira ideia, batismo significa mergulho. Antes de tudo, eu quero ler um texto aqui de São Gregório Nazianzeno, no seu Horácio 40. Ele diz assim, olha o que vai dizer São Gregório. O batismo é o mais belo e mais magnífico dom de Deus. Olha o que São Gregório está dizendo. Olha os dons que Deus, dentre os dons, a gente tem inclusive a Eucaristia. Mas São Gregório vai dizer que o batismo é o mais belo e mais magnífico dom de Deus. O que é um dom? Dom é um presente, né? Então, entre todos os presentes que Deus nos deu, inclusive a vida, o batismo é melhor do que a vida. O batismo é mais importante do que a vida. Olha só o que São Gregório está falando. Mais belo e mais magnífico dom de Deus. Chamá-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e de tudo o que há e existe de mais precioso. Então ele fala para a gente chamar o batismo de tudo que existe de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. Eles que não têm nada, são pobres, não trazem nada. Graça, porque é dado até aos culpados.
porque o batismo é dado a nós quando estamos no estado de culpa original, do pecado original. Inclusive ao adulto, ele vai ter trazido todos os pecados da vida dele. Então ele é dado aos culpados. Qual é o único sacramento que é dado a uma pessoa que está em pecado? O batismo. Entendeu? Para você receber a comunhão, você não tem que se confessar? Então o batismo é o sacramento dos culpados. Ele é dado para aquele que está em pecado. Graça porque é dada aos culpados. Batismo, ou seja, mergulho, porque o pecado é sepultado na água. O pecado é mergulhado na água e ali é sepultado. Unção, porque é sagrado e régio. Unção, a palavra unção vem do próprio Cristo, né? Cristos, né? De crisol, de óleo, né? Unção. Por isso que Jesus é Cristo, porque ele é ungido pelo Espírito Santo. Então ele é unção porque ele é sagrado, ele traz a propriedade de nos mergulhar em Deus, nos mergulhar no Espírito Santo, né? E a gente é ungido com óleo no batismo, literalmente, né? Iluminação porque é a luz resplandecente. Veste porque cobre nossa vergonha. Banho porque lava. Selo porque nos guarda e é o sinal do senhorio de Deus. Todas essas coisas que São Gregório fala aqui estão presentes no rito do batismo. No rito. Olha só o que ele vai falar, ó. Dom porque aqueles que nada trazem. Graça porque é dada até aos culpados. Então, graça porque é dada aos culpados. Aquela criança que vai ser batizada está no pecado original. Batismo porque é sepultado na água. No batismo você vai ver a presença da água. Unção porque é sagrado e régio. A criança é ungida no peito e na testa. O óleo do crisma e o óleo dos catecúmenos. Iluminação porque é a luz. No batismo vai ter uma vela. Vai ser colocada a vela na mão da criança. Veste porque cobre nossa vergonha. A criança deve trazer uma veste branca, representando a santidade. Banho porque lava. Vai ter a água, já falamos. Selo porque nos guarda é o sinal do senhorio de Jesus. E a criança é selada com sal nos lábios, né? No batismo tradicional. Então, São Gregório aqui, só essa sentença de São Gregório no seu Horácio 40, já dá para a gente entender que o batismo é algo tremendo, né? Ele vai dizer que é o mais magnífico dom de Deus. Você fez a consagração de São Luís no dia 13 de maio? Não? Mas você já leu o tratado. O tratado fala que a devoção a Nossa Senhora, pelo método de São Luís, é a renovação dos votos batismais, né? E São Luís fala no tratado que o batismo, ele fala exatamente isso, que o batismo é o maior dom o qual nós negligenciamos pelo nosso pecado, porque não guardamos as promessas do batismo. Quais são as promessas do batismo? Crer em Deus e renunciar ao mal. Creis em Deus Pai Todo-Poderoso, creio. Renuncia aos demônios, renuncia. Então, o próprio ato de consagração, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, São Luís fala, eu, pecador, e você fala o seu nome, eu, Fábio Xavier Barbosa, pecador, renuncio a Satanás, a Asmodeu, a todos os espíritos malignos, suas pompas e suas obras, e me dou inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Esse é o resumo da consagração de São Luís. Tanto que muitas pessoas falam assim, quem que pode receber a consagração pelo método de São Luís? Eu não sou casado, eu posso. Eu sou solteiro, posso. Eu não fiz o crisma, posso. Basta ser batizado. Você é batizado? Sou. Então você pode se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Por quê? Porque é uma renovação dos votos batismais. E São Luís fala, o batismo é por excelência a nossa maior consagração a Deus. E aí por isso nós batizamos as crianças também. Porque é consagração. O que é consagrar? É tornar sagrado com Deus. Consagração a Nossa Senhora, tornar sagrado com Nossa Senhora. Consagração a São José, tornar sagrado com São José. Então o batismo nos torna sagrados. O batismo nos torna sagrados. Depois a gente vai falar sobre isso aqui no caráter indelével, no parágrafo 1272 do Catecismo. O batismo nos torna sagrados. Cada pessoa batizada é um sacrário. Sacrário, literalmente. Vamos falar disso também. Então, o batismo é esse mergulho em Deus. E o parágrafo 12 e 13 do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1213, ele diz assim, ó, o batismo é o fundamento. O que é? Assim, é tão impressionante que a gente começa a ler essas palavras que está no Catecismo, na Sagrada Tradição e na Patrística, que eles usam palavras que são palavras
que já mostram a dignidade desse sacramento. O catecismo diz que é um fundamento. O que é fundamento? O que é fundamental? Fundamental é que se você tirar, tudo desmorona. Tá vendo esse tripé aqui? Ó? O tripé tem 3 bases. São as 3 perninhas do tripé que está segurando o celular que está gravando. Essas 3 perninhas são o fundamento do tripé. Tira uma perninha aqui, o que vai acontecer? Vai pro chão. Então é o fundamento. Ó, o batismo é o fundamento de toda a vida cristã. Você quer que o seu filho, a sua criança tenha uma vida cristã ou uma vida de pagão? Uma vida segundo o Evangelho ou uma vida segundo o mundo? Uma vida segundo a Deus ou uma vida segundo o demônio? A criança deve ser regida por Deus ou regida pelo demônio? Deixa ele chegar adulto para ver quem que ele vai escolher que rege a vida dele, demônio ou Deus. Será que vai dar tempo dele escolher ou será que o demônio já vai ter escolhido por ele ao longo dessa vida? Será que até chegar à maioridade ou chegar à idade da razão, o demônio já não vai ter feito várias escolhas por ele? Ou é melhor a gente colocar Deus, a luz de Deus na vida dessa pessoa, pelo batismo? Por isso que o batismo tem o sinal da vela. A luz é a luz de Deus, né, que entra, como tem aquela canção, né? A gente canta no canto de entrada das missas, deixa a luz do céu entrar. No batismo a luz do céu entra. Então vamos iluminar essa alma com a luz de Deus ou vamos permitir que essa alma permaneça nas trevas do pecado original até que o demônio permaneça nessa alma? Então o batismo é o fundamento de toda a vida cristã e a porta da vida no Espírito Santo. É a porta da vida. Você quer que a sua criança tenha uma vida no Espírito Santo ou no Espírito do mundo? Como diz o pessoal, espírito de porco, né? O espírito maligno. A criança deve viver no Espírito Santo ou suscetível às ações do demônio. Então, o batismo é a porta de entrada do Espírito Santo na alma da criança ou da pessoa. A porta que dá acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Nos tornamos membros de Cristo. Somos incorporados à igreja e feitos participantes da sua missão. Eu tenho um filho. Eu quero que esse meu filho seja incorporado, enxertado em Jesus. Essa aqui é uma florzinha artificial, né? Mas imaginemos que fosse uma planta de verdade. Você vai fazer um enxerto. Você pega ela aqui, pega uma semente, né? Pega uma semente, põe na terra e vê se nasce. Talvez nasça, talvez não. É difícil, mais difícil nascer. Se você pega um pedaço, faz um enxerto, que a gente chama de muda, né? Pega uma mudinha, é muito mais fácil nascer, não é? Então, o batismo é muito mais do que isso. Esse exemplo que eu dei é muito pobre. O batismo é muito mais do que isso. Porque o batismo é uma muda sua em Jesus. É você mergulhando, você enxertado em Jesus. Você é como o próprio Jesus diz, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se o ramo é cortado da videira, seca e morre. O próprio Jesus diz no Evangelho. Isso é o batismo. Fazer com que nós estejamos em Jesus, enxertados nele. Jesus e nós em Jesus. De maneira indelével, como vai dizer o parágrafo 1272. Inseparável, uma marca que não se apaga. Somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Então o batismo nos faz membros da igreja, participantes da missão da igreja que é anunciar o Evangelho. Então o batismo é o sacramento da regeneração mediante a água e a palavra. Então, queridos, o batismo, que é essa porta de entrada, esse mergulho em Deus, ele confere à alma que é batizada 3 características. Ela torna essa alma sacerdote, rei e profeta. Sacerdote, o que o sacerdote faz? Ele santifica, ele traz Deus, ele é uma ponte. Então o batizado, ele se torna um sagrado, lembra que eu falei para vocês? Ele se torna uma pessoa sagrada. E porque ele é sagrado, ele santifica o lugar que ele está. Ele santifica o lugar que ele está. A gente é capaz de pegar uma imagem de São José e levar para o padre e falar assim: padre, o senhor abençoa essa imagem? O padre abençoa a imagem para que essa imagem se torne sacra, se torne sagrada. Quando eu for rezar diante dessa imagem, essa imagem vai me lembrar São José. Qualquer malefício que tenha sido feito também, como diziam os exorcistas, é quebrado por uma imagem, por uma bênção do sacerdote. Então, também por esse motivo. Mas, se eu abençoo uma imagem, eu não vou batizar uma criança.
A imagem ela tem uma função de nos lembrar do sagrado, ela é apenas uma seta. A imagem é um dedo que aponta. Essa imagem aponta, nos lembrando que houve um homem, que o nome dele era José, que ele era santo, que ele era justo, que ele teve a missão de cuidar e de nutrir o menino Jesus, de ser o custódio, o protetor da Sagrada Família. Então, se eu quero ser protegido, eu preciso recorrer a esse homem, porque hoje ele está no céu, e ele, como ele protegeu Jesus, ele pode me proteger também. E se eu sou homem, de forma especial, não vocês que são mulheres, mas eu e Yuri que somos homens, somos pais, preciso, como São José, aprender a ser homem de verdade, ser pai de verdade. Então ele é uma seta, essa imagem é uma seta, que me lembra do exemplo da vida de São José, que no céu ele intercede por mim. Mas muito mais é uma pessoa humana, pela qual Jesus morreu na cruz, pela qual Jesus sangrou todo o seu sangue, jorrou sangue e água. Jesus ficou 3 horas pregado na cruz para salvar cada criatura humana. Ontem eu estava no mercado, e eu gosto de aproveitar todas as oportunidades para rezar, né? Jesus disse, rezar sem cessar, né? Orar sem cessar. São Paulo disse, né? Orar sem cessar. E eu estava na fila do caixa. Aí estava na fila do caixa, o que você faz na fila do caixa? Você reclama, né? E acha que a outra fila vai mais rápido. Então, em vez de reclamar e achar que a outra fila vai mais rápido, eu fico conversando com o Senhor. E aí eu conversava sobre as pessoas que estavam no caixa, estavam no mercado. O mercado estava cheio, eu falava assim, nossa, Senhor, quantas almas estão aqui? Quantas vão ao céu, quantas vão ao inferno? Por cada uma dessas, o Senhor sofreu 3 horas na cruz. Estava rezando isso porque me convidaram para fazer uma missão, para pregar um retiro de Pentecostes semana que vem, e vai me custar bastante esse retiro de Pentecostes. Tem que viajar, vai ser bem cansativo. E eu estava, assim, minha carne não estava muito querendo ir, né? Mas quando me convidaram, eu falei, não, eu vou lá pregar sim. Mesmo sendo distante, mesmo sendo difícil e vai gastar dinheiro também, né? Pedágio, gasolina, etc. Horas. Eu falei, não, eu vou sim. E eu falava para Jesus, vale a pena viajar tantos e tantos quilômetros para pregar esse retiro de Pentecostes? Porque às vezes lá vai ter uma alma que com essa pregação pode aprumar na trilha da salvação. Vale a pena, porque por essas almas, por cada alma dessa, o Senhor morreu. Por cada alma dessa, o Senhor sofreu 3 horas na cruz, um sofrimento terrível, um tormento terrível, terrível. E a gente vai pegar essa criança que valeu a salvação, que valeu um Deus morrer na cruz, um bebê desse, vai deixar ele exposto às insídias do demônio, não vai colocar a luz de Deus na alma dessa criança? Você entendeu a gravidade e a insídia de Satanás? Agora, assim, os protestantes só batizam adultos. Os protestantes não rezam para Nossa Senhora. Os protestantes não têm confissão. Os protestantes não têm Eucaristia. São Pio de Pietrelcina dizia que o protestantismo foi uma grande invenção de Satanás, porque engana demais as pessoas. Tira todos os meios de salvação. Ele tira todos os meios de salvação. Não vou falar todos por completo, mas as grandes ferramentas de salvação o protestantismo perdeu. A intercessão da Santíssima Virgem. O próprio Evangelho de João mostra em João capítulo 2, versículo 1, que ela é onipotente e suplicante. Jesus disse claramente, não é a hora de eu fazer milagre, mas porque a senhora pediu, eu vou fazer então. Ele faz porque Nossa Senhora pediu. E Nossa Senhora nem titubeia, ela fala, fazei tudo o que ele vos disser. Ela já sabia que operaria milagre. Ela é onipotente e suplicante. Ela não negou nada a Jesus, Jesus não nega nada para ela. Eles perderam a devoção a Nossa Senhora. Eles perderam a Eucaristia. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão viverá eternamente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus estabelece na Eucaristia um elo de salvação ou perdição. A Eucaristia ou é salvação ou é perdição. O próprio São Paulo vai dizer, quem come e bebe indignamente a carne e o sangue de Cristo, come e bebe a própria condenação. Porque se você adora a Jesus na Eucaristia e recebe Jesus com perfeição, adorando a Jesus, você se salva. Mas se você o recebe mal, ou se você o nega, você o ofende tanto. Você o ofende tanto que você se afasta completamente dele. Ele precisa de um sacramento da confissão para se reconciliar. Jesus disse em João capítulo 20, os pecados aqui perdoados serão perdoados, os pecados aqui retiveres serão retidos. Jesus estabelece ali o sacramento da confissão, um sacramento que lava e te purifica de todos os seus pecados.
eles perderam o sacramento da confissão. Você entendeu a insídia, a armadilha que o demônio colocou? É uma armadilha terrível. Uma armadilha terrível. Eles têm o batismo e o matrimônio. Eles batizam adultos. Alguns, né? Que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, o testemunho de Jeová, o batismo não é válido. Por quê? Está errado. Tem gente que batiza na igreja católica e batiza na igreja evangélica. O batismo é um só. Está errado. Entendeu? É sacrilégio. É um sacrilégio, é um pecado mortal. Pecado mortal. Você está ofendendo o sacramento. É um pecado contra o sacramento. Se você já é batizado, você está se batizando novamente na igreja evangélica, você está negando o batismo católico. Só que no primeiro batismo você foi consagrado a Deus. Você está dizendo para Deus, eu nego a minha consagração a ti. Então é um sacrilégio. Se você é casado, você recebeu matrimônio na igreja católica, ou seja, até na igreja evangélica, porque quem celebra o matrimônio são os noivos. O cara é casado na igreja evangélica, ele quer se casar de novo em outra igreja, ou onde quer que seja, se ele é casado, ele comete adultério, pecado mortal. Entendeu? Então, não é só uma simples ofensa ou uma simples ignorância teológica, é pecado mortal. Ou de sacrilégio contra o batismo, ou de adultério, no caso do matrimônio. Então, perigosíssimo. Enfim, pelo batismo a gente se torna sacerdote, profeta e rei. Eu expliquei os três? Não, né? Só falei, né? Sacerdote porque a gente se torna sagrado e capaz de santificar, capaz de levar a Deus para as pessoas. O batismo te dá essa capacidade, porque o Deus vai habitar em você. Eu estou escrevendo um livro que chama sobre a inabitação divina. Não sei se eu vou colocar esse título, inabitação divina, porque é um título muito complicado as pessoas entenderem e eu acho que não vai chamar a atenção. Mas a ideia teológica é a inabitação divina e a vida de Santa Elizabeth da Trindade, etc. E a inabitação divina é exatamente isso, Deus que habita em você. Aquela experiência de Santo Agostinho de Hipona que diz, entrei no meu íntimo sob tua guia, te conheci porque tu te fizeste meu auxílio, entrei e vi a luz brilhante, imortal. Essa luz que Santo Agostinho vê, ele entra dentro de si mesmo, ele vê o Deus que está dentro dele mesmo, porque ele foi batizado quando criança por Santa Mônica. Entendeu? Então, tipo assim, o batismo nos faz sacerdotes porque nos faz capazes de levar Deus às pessoas, porque o Deus habita em você agora. Ele nos faz profeta porque o batizado, ele é capaz de anunciar o evangelho, ele tem a capacidade espiritual de anunciar o evangelho e a capacidade espiritual de denunciar o erro. Denunciar o erro. A Maria, minha filha, quando era criança, ela não é criança, né? Tem 12 anos, é uma criança meio adolescente, né? Mas quando ela era pequenininha, tinha uns 6 anos, ela tinha uma amiga dela que era evangélica, Ana Laura. E aí, um dia, a menina chegou e falou assim que... Ei, Cris, beleza? Bom dia. Vamos que vamos? Ela tinha essa menininha amiga dela que era evangélica, Ana Laura. Aí a menina chegou e falou assim, eu quero ser católica. Mas por que você quer ser católica, Laura? Porque a Maria explicou para mim que a igreja falou para mim da Eucaristia, falou para mim da intercessão dos santos. Tinha 6 anos, já era capaz de anunciar porque era batizado. Mas como que a criança de 6 anos é capaz de anunciar, de ser profeta dessa forma? Por causa do Espírito Santo que habita nela. Né? E apesar da mãe da menina ser evangélica, a menina foi para a catequese. Entendeu? Então a Maria fala assim, a Ana Laura é minha primeira conversão. Entendeu? Então por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Você se torna profeta. E se torna também rei. Por que é rei? Porque você é convidado a administrar as riquezas de Deus. Você é convidado a reinar com Jesus, né? Então, quando você é batizado, você recebe o grande dom, que é o próprio Deus, né? Como vai dizer Santo Agostinho de Hipona, né? O batismo é o Espírito Santo. Santo Agostinho de Hipona vai dizer, o Espírito Santo é Deus que se fez dom para nós. Então, você, pelo batismo, recebe esse dom, esse grande presente que é o Espírito Santo. E com o Espírito Santo você recebe os 7 dons, né? Os 7 dons do Espírito Santo. Ciência, sabedoria, inteligência, temor de Deus, discernimento e etc. Então a gente se torna sacerdote, rei e profeta. E aí a gente tem os sinais do batismo, para a gente entender aqui um pouco do sacramento. Quero falar para vocês os sinais do batismo. O grande sinal é a água, né?
A água do batismo. Na água, a água representa esse mergulho no qual a gente morre para a vida velha, e quando você sai da água, você ressuscita para a vida nova em Cristo. Então é a morte para o pecado, para o homem velho, que estava no pecado original, e a ressurreição em Cristo Jesus, né? Essa água pode ser o mergulho mesmo, ou pode ser a ablução, quando o sacerdote, o diácono ou até o ministro joga água na cabeça da pessoa. A água é fundamental para o batismo. Tanto que se você for fazer um batismo de emergência, por exemplo, de uma criança que está no hospital prestes a falecer, pode faltar todos os elementos, menos a água. Depois você faz a complementação do rito na igreja. Mas você pode pegar ali um algodão no hospital, molhar numa aguinha e pingar 3 gotinhas na cabeça da criança e falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a criança está batizada. Depois, se a criança sobrevivendo, você vem à igreja só para complementar o rito, né? Se for uma pessoa num acidente de trânsito, o cara sofreu um acidente e está lá morrendo, você não sabe se ele é batizado ou não, você pode batizá-lo sob condição, mas tem que ter água. Pega a água, derrama água na cabeça da pessoa e fala: se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo sob condição, entendeu? Então a água é fundamental, não pode faltar de jeito nenhum. Os sinais, se faltarem nesses batismos de emergência, a pessoa vem à igreja, depois a pessoa sobreviveu, estava no acidente lá, o cara batizou sob condição, aí o cara sobreviveu, você vai visitar no hospital e fala assim: você era batizado? Não, eu te batizei sob condição. Aí a pessoa vai: então eu quero complementar o meu batismo. Complementar o rito, né? Porque batizado já foi. Então ele vem à igreja e complementa o rito. Os demais ritos, os demais sinais, é o óleo dos catecúmenos, né? O óleo dos catecúmenos, ele é utilizado no peito da criancinha. Vocês já viram o óleo lá que o padre passa no peito da criança? É o óleo dos catecúmenos. Ele representa a força de Deus que entra na vida daquela pessoa. A força de Deus. E na testa da criança é usado o óleo do crisma. O óleo do crisma. Esse óleo do crisma simboliza que aquela pessoa está sendo ungida, né? Como diz o Salmo 22, com óleo vós ungis minha cabeça, por isso na cabeça. Esse óleo do crisma representa que a pessoa está se tornando sacerdote, rei e profeta. Outro sinal é a veste branca, e representa que pelo batismo todos os pecados foram perdoados. Se for uma criança, no caso, o pecado venial, o pecado original. Se for um adulto, todos os pecados são perdoados, por isso a veste branca, né? E a pessoa é chamada a manter essa veste branca, a conservar a sua pureza batismal, ou seja, se manter santo. A vela acesa, que é colocada na mão da criança, representa a luz de Cristo. A luz de Cristo a luz que entra na vida daquela pessoa, a luz de Cristo e a luz que é o próprio Espírito Santo, né? A nós descei divina luz. Como Jesus no Mateus capítulo 17, no Monte Tabor, resplandece como luz fulgurante, né? Essa luz fulgurante na qual Jesus resplandece é o Espírito Santo, certo? E a forma válida, como eu disse, a forma válida é com a ablução de água e com as frases, né? Eu te batizo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ter a água, tem que ter a frase e as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Eu te batizo em nome de Jesus, não é válido o batismo, entendeu? Eu te batizo em nome do Pai, tem que ter em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os efeitos do batismo? A inabitação divina, como eu disse, né? Na habitação divina, Deus, a Trindade, passa a habitar na alma, a alma passa a ser sacrário, então se torna uma pessoa sagrada, porque onde que ela vai, Deus vai com ela, né? Esse é o primeiro efeito do batismo, e ele nos torna filhos de Deus por adoção, e se nós somos filhos, também somos eleitos. Antes do batismo, é criatura de Deus, Deus ama, né? Deus morreu na cruz por cada uma criatura humana, mas a criatura não tem os mesmos direitos do filho. Quando você é batizado, você se torna filho de Deus. Filho tem todos os direitos, inclusive da herança, e a herança de Deus é o céu. Por isso, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né? Agora vamos falar um pouco dos padrinhos.
tem algumas exigências eclesiásticas com relação aos padrinhos. Tem que ter no mínimo 16 anos, tem que ser crismado, tem que ser casado na igreja ou solteiro, né? Pode ser solteiro também, mas que viva castidade, etc, né? E sem impedimento eclesiástico. E católico, é claro, né? Porque aqui o padrinho ele tem a função de conduzir a criança na fé católica. Como é que ele vai conduzir a criança na fé católica se ele não é católico? O sinal indelével, eu quero ler para vocês no parágrafo 1272. Esse sinal indelével, a palavra indelével quer dizer que não se apaga. Então, o batismo, ele marca a pessoa com um sinal, com um caractere que nada, nem o pecado mortal é capaz de apagar. Se a pessoa for ao inferno, no inferno, ela vai estar lá com o caráter indelével do batismo. O parágrafo 1272 do Catecismo da Igreja Católica diz assim, incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O que significa configurado? Significa tornar a mesma figura, imagem e semelhança. Aquela imagem e semelhança que nós perdemos pelo pecado original, nós recuperamos pelo batismo. Configurado com a mesma figura. Configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével, caractere da sua presença, da sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga esta marca, ainda que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. Então, o batismo é uma vez só, ele marca a pessoa com caráter indelével, que nunca vai se apagar. E o batismo não é reiterado, ou seja, não existe a possibilidade de batizar duas vezes. Agora que a gente viu toda a graça do batismo, por si só a gente entende por que a gente deve batizar a criança, né? Mas mesmo assim, as pessoas questionam. A gente decide pelos nossos filhos aquilo que é bom para eles, certo? O primeiro raciocínio é esse. Meu filho vai falar português, porque eu falo português, certo? Ele não vai falar inglês se ele nunca ouviu inglês. Pode falar inglês lá na frente, quando ele for adulto, porque ele vai ouvir e estudar inglês. Mas se ele nunca ouvir inglês, ele nunca vai falar inglês. Então o meu filho não decide a língua que ele vai falar. Quem decide a língua que ele vai falar sou eu, porque é a língua que eu falo. O meu filho não decide se ele vai tomar ou não vai tomar a vacina. Quem decide se ele vai tomar a vacina sou eu. Por quê? A vacina é bom para a saúde dele, para que ele não fique doente. Então eu decido se ele vai tomar ou não vai tomar vacina. Meu filho não decide se ele vai à escola ou se ele não vai à escola. Quem decide se ele vai à escola ou não vai à escola sou eu. Eu decido que ele vai à escola porque é importante que ele estude. E assim por diante. A gente toma várias decisões para a vida do nosso filho com relação à educação, com relação à saúde. Agora, com relação à vida espiritual, que é o mais importante de tudo, a gente não vai tomar essa decisão. Eu mando meu filho para a escola. Eu não sei se ele vai chegar à fase adulta e se tornar um médico, um engenheiro, um arquiteto, não sei se ele vai fazer faculdade. Pode ser que ele morra antes disso. Alguém tem certeza de que alguma pessoa nessa face dessa terra estará viva amanhã? Seja ela criança ou adulto? Quem pode garantir que qualquer pessoa no mundo amanhã esteja viva? Eu falo assim, eu tenho certeza absoluta que amanhã fulano de tal estará vivo. A gente não tem essa certeza. Mas eu tenho certeza absoluta que meu filho será julgado por Deus. Eu tenho certeza absoluta que meu filho terá diante de si duas portas, a do céu e a do inferno. Eu quero colocar ele na porta do céu. Eu vou vacinar o meu filho contra a poliomielite. Eu nem sei se um dia ele vai ter contato com a doença ou não sei se a poliomielite é bactéria ou se é vírus, etc. Mas vamos supor que seja um vírus. Se ele vai ter contato com o vírus da poliomielite. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que ele vai ter contato com o vírus do pecado. E eu não vou vacinar ele contra o pecado? Não vou dar ele a fortaleza. Lembra dos dons do Espírito Santo? Vamos usar o Espírito Santo fortaleza para suportar as tribulações dessa vida, as provações que essa vida nos dá. Então, gente, por isso a gente precisa batizar as crianças, porque o batismo é a porta de entrada da vida eterna. O batismo é a porta do céu.
Se os sacramentos são os meios concretos e ordinários de salvação, o batismo é o primeiro deles. Primeiro, na ordem de iniciação, que é o primeiro sacramento que se recebe. O primeiro sacramento que a pessoa recebe é o batismo. Ele é o primeiro na ordem, matematicamente falando, mas também ele é o primeiro no sentido de que ele nos torna filhos de Deus, ele nos torna pertença de Deus, um caráter de Deus. Já o crisma, que a criança vai receber lá na frente, na adolescência ou até mesmo na vida adulta, o crisma é a unção do Espírito Santo para a missão, a unção do Espírito Santo para o serviço, a unção do Espírito Santo para operar, né? Aquilo como aconteceu no Atos dos Apóstolos, receberam o Espírito Santo e Paulo e Pedro já se levanta, já prega, já converte 3.000 pessoas. Então é a unção do Espírito Santo para a missão, para a obra de Deus, e também a confirmação de que aquele batismo que ele recebeu lá quando criança, ele aceita ser consagrado a Deus, ele aceita ser pertença de Deus, ele aceita ser sacrado da Trindade. Então esse é o significado do crisma. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora, Rainha de Pentecostes e Mãe da Igreja, que nos ensine a ser fiéis aos nossos votos batismais, que é a renúncia do mal e a adesão a Cristo e a sua Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.